Ao centro da arte, o logo mostra de literatura. Abaixo, logos do FAC, TechSound, Pergunta Fixar, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, GDF. Um brinde aos meus amigos queridos. Carla Santiago, nossa escritora, olha aí que maravilha. Marizan Fontinelli, que alegria tê-la aqui mais uma vez com a gente. E o, o, o nosso ícone da cultura brasiliense, Mário Pacheco. À noite vai ser. Estamos aqui com Mostra de Literatura Podcast, que ele está baseado dentro do Camaleon Podcast. É a nossa iniciativa literária que engloba também outras linguagens culturais. Eu quero fazer um agradecimento especial a vocês, porque o nosso projeto está dando a vocês, se vocês nem sabem, mas vão devolver para a gente uma cesta básica. Então, cada episódio a gente vai doar para famílias em vulnerabilidade social 4 cestas básicas. Então, caso vocês queiram participar do nosso almoço, a gente faz almoço gratuito lá na Cidade Estrutural para essas famílias. Eu chamo de vulnerabilidade sociocultural, porque além do alimento, nós levamos também algum tipo de atividade cultural, principalmente a literária. A gente inclui um livro dentro da cesta básica para que a família não se alimente apenas do alimento normal, né, do corpo. A gente alimenta também a alma e o espírito. Que lindo! Essa é a nossa proposta. Muito bacana. Obrigado. Esse programa ele participou da 23ª Semana Nacional de Museus do Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM, e ele tem o patrocínio do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Distrito Federal. Muito obrigado pela presença de vocês e vamos conversar primeiramente com a minha amiga Marizan. Opa! Eu queria, porque você que trouxe esses 2 ícones, você que me sugeriu, eu falei, eu quero nomes de peso, nomes importantes da cultura brasiliense. E ela, nada mais, nada menos, trouxe Carla Santiago e Mário Pacheco. Eu queria que você me falasse um pouquinho, a gente vai falar muito de livro, de literatura aqui, mas a Marizan ela tem um trabalho importante, necessário e fundamental, que é o bastidor de todo projeto cultural, que a gente precisa trabalhar a estrutura de algum projeto, seja ele livro, teatro, cinema, dança, é preciso estruturar primeiro antes de lançar algum artista. E isso Marizan faz com maestria. E, dito isso, eu queria saber como é trabalhar assim o bastidor, porque o artista que aparece, você quase não aparece nos holofotes. Você fica ali, ó, de trás do palco, né, na coxia, atrás da cortina. Bom, primeiro queria dizer que estou muito feliz de estar aqui com vocês, um grupo maravilhoso, bastante representativo da cultura, da literatura. Obrigada pelo convite, obrigada. E, bem, trabalhar por detrás dos bastidores é algo muito legal, né? Então, assim, eu digo e penso, né, que o show que a gente vai trabalhar, o evento, ele começa muito antes daquilo que se vê, né, do produto final. Então a gente começa a idealizar, né, tudo começa a partir de uma ideia. Os artistas são muito criativos e a gente tem que acompanhar isso, mas em alguns momentos a gente precisa cortar as asinhas, assim, para limitar, né, porque tem artista que sonha demais, aí ele acaba não colocando os pés no chão, né, na realidade, em relação à execução, porque nem sempre a gente tem uma linha de fomento, às vezes a gente não tem esse patrocínio, a gente vai com as próprias pernas, com os próprios recursos ou então, bilheteria. Então a gente precisa sonhar, dar asas à imaginação, mas também ter os nossos pés ali no chão, para ver o que vai ser viável mesmo, né, para realizar. Mas é muito gostoso, todo esse processo é muito bacana. Legal. Depois eu quero que você fale, né, daqui a pouquinho, sobre a formação de público, porque é algo importante. A gente precisa formar novos leitores,
né, os neoleitores, a gente precisa formar plateia, porque senão a gente fica muito preso ao passado, e essa turminha que está vindo agora, que está muito fixada nos aparelhos celulares, nos tablets, não tem essa vivência de palco, de teatro, de cinema, do ao vivo, né? Isso é uma pauta importante para a gente Sim. conversar e debater. Sim, e misteriosa também. Também, é. Mas bacana. Eu vou começar aqui, Mário, com a, com a Carla, porque depois a gente volta no seu trabalho, que eu acho assim, eu sou apaixonado pelo trabalho do Mário, porque, para quem não conhece, a casa dele é um museu vivo. E eu quero falar muito sobre isso, porque quando eu fiz uma visita lá, eu fiquei simplesmente estupefato com tanta cultura, sabe, ali à disposição, e algo assim riquíssimo, Eu né? não sabia que você era um museólogo. Eu gosto muito, eu gosto muito. Mas, Carla, o que me chamou a atenção, mostrar aqui o teu livro, inicialmente, quando Marizan me sugeriu o seu nome, foi o título, né? Porque eu tenho um trabalho de gastronomia também, Que lindo. que é um trabalho bacana. Não vou explicar rapidamente, que de repente, num futuro, você pode até entrar. A gente tem um trabalho chamado Gastronomia no Ritmo das Linguagens Culturais. O que é esse trabalho? A gente convida um chefe de cozinha ou uma chefe e a gente convida um artista. Por exemplo, na edição passada, nós convidamos um, um escritor cego e ele foi comentar uma obra da Tarsila do Amaral chamada O Ovo. E eu falei para minha amiga chefe, que infelizmente faleceu, Natália Sávio, e um abraço para a mãe dela, Vera Sávio. Eu falei assim, olha, a única coisa que eu sei fazer é ovo, que é a coisa mais fácil que tem. O que? Ela ficou indignada comigo, porque ela me disse, olha, ovo é a aula, eu acho que talvez a mais difícil no curso de gastronomia, porque tem o ovo pochê, o ovo molê, o ovo não sei o quê, Ovo falei. né? Não tem, sei lá, meio ovo molê. E aí ela foi falando e ela foi me explicando, eu falei, então tá bom, então vamos fazer uma, uma apresentação para você explicar essas variações de como se faz um ovo. E bacana. E como tinha essa tela da Tarsila do Amaral, chamada O Ovo, eu convidei um artista cego também. Ué, mas como assim? Um cego para falar de uma obra visual? Eu não entendi o também. Também o quê? Cego também. Não, também porque a gente é amigo há muito tempo e o meu amigo Antônio, que ele é cego, ele tem outras deficiências. Então, por isso que eu digo que cego também. Então, ele tem uma deficiência na perna e por aí vai. O Antônio, ele, como deficiente visual, ele fez uma descrição da tela da titia, da minha tia, né, da Tarsila do Amaral. Eu digo que é minha tia. E foi algo assim tão incrível. E, obviamente, as pessoas que estavam na plateia ficaram de olhos vendados, porque você está vendo uma tela e você tem uma outra percepção. O deficiente visual, ele precisa de outros elementos que são diferentes dos nossos, os chamados videntes. E foi um sucesso, essa, vamos chamar de aula show. Convidamos um músico para falar sobre a música tropicana do Alceu Valença, da manga rosa quero gosto e sumo, né? Aí ela fez uma salada com esses elementos, né? Teve um arroz doce de um livro retirado do romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, que eu participei da dinâmica. Enquanto eu falava de literatura, a chefe ia executando a receita do arroz doce. Que legal. A outra foi um filme, um audiovisual. A gente convidou uma cineasta para falar sobre o filme. Não vou lembrar, mas falava sobre cantinas italianas e ela fez uma carbonara, né? E o outro foi um doce da Cora Coralina, que a gente fez uma dinâmica com uma poesia e ela fez um docinho lá típico do Goiás. E meio a isso,
cada arte dessa representava uma região do país. Que legal. Então foi um projeto que fez um sucesso assim fantástico. E aí lembrei de você, né? Quando Eu quero Quando- participar. Vou levar a comida mineira. Pode ser? pode, claro. E eu, Arroz e piqui, frango caipira. e eu achei interessante porque assim, você cozinha para Marizan, para o Mário, para mim, mas cozinhar para Deus, né? Como é que seria isso? Cozinhar para Deus? Interessante. Então, existe assim há muitas perguntas em relação a esse título, né? Muitas pessoas perguntaram assim: por que cozinhando com Deus? Por que cozinhando para Deus? Não seria cozinhando com Deus? Eu não, é para. É para. Então, é uma metáfora que eu vou fazer um jantar, né? O livro trata, e eu vou receber Deus em casa. Ele vai se personalizar e eu vou receber. Aí eu preparo tudo, quais vai ser os produtos, os ingredientes que eu vou comprar aquele dia, qual vai ser o prato que eu vou servir, o vinho que eu vou servir, como é que vai ser a conversa, como é que vai ser os talheres, a montagem da mesa. E ali eu começo. Então, quando você recebe Deus, e você no final do livro você vai ver quem é Deus, então assim, é muito gratificante e emocionante. Porque a Bíblia diz que Jesus disse bem assim: eu tive fome e me deste o que comer. Eu tive sede e me deste de beber. Eu tive nu e me deste o que vestir, né? E aí, quando você começa a entender essa linguagem, que nós somos formados à imagem e semelhança de um Deus, então quem é a Marizan? Quem é o Mário? Quem é o André? Quando eu abrir a minha porta para servir alguém, no final de tudo ali, quem é que eu servi? Se você é imagem e semelhança de Deus, eu te pergunto, André, responde para mim: Deus come? Eu acho que sim, né? Não sei. Deus come, Marizan? Eu acho que não. Tá, então vamos mais um pouquinho. Então tá, você cozinha. Eu não. Alguém cozinha, você cozinha? É assim, eu cozinho. Tá. Mas digamos que você cozinhasse, né? O que vocês preparariam para Deus? Deus vai chegar na sua casa amanhã para um jantar. Você convidou ele, é seu convidado de honra. Qual é o prato que você vai servir para ele? Já pensou nisso? Pão. Pão. Você? O que você serviria para ele? Eu já pensei numa coisa bem especial mesmo, né? Sofisticadas. Sofisticado, um filé mignon, Tá, e você? sabe? Eu assim, quando você fez a pergunta, eu pensei em algo mais simples, tipo um arroz e feijão. Pronto. Que eu gosto de arroz e feijão, mas Exato. poderia ser algo assim, sofisticado também, uma comida francesa. Mas Deus é Mas olha só, e mineiro ainda. Mas olha só, para mim, eu serviria um arroz com piqui, naturalmente um frango caipira, uma saladinha, um feijão tropeiro, algo assim. Então, quando você vai nessa metáfora do que ele vai comer, quando você abre a sua despensa e você chega aqui, o que ele fala? Descubra o ingrediente secreto que dá mais sabor à sua vida. Quando você chega no final do livro, o que você tem na despensa? É o melhor que você tiver naquela noite, você vai servir a alguém. É um ovo, você vai fazer a farofa, ou o fuchê, ou a molê, que eu vou aprender a fazer esse ovo, irmão. Vou criar uma receita com esse nome aí. O que você vai oferecer? E então o livro vem discorrendo. Vem discorrendo o ingrediente secreto, vem discorrendo o tempero que conecta. Existe um tempero que conecta. E aí eu trago também uma ilustração do jantar de Santa Ceia. Aquela noite que Jesus reuniu com os 12 discípulos. Imagina se você, Andrei, estivesse lá. Você fosse o 13º discípulo aquela noite, como seria? Então, o livro, quando você lê, você fica assim, eu levo o leitor naquela noite de Santa Ceia. Como foi quando Jesus pediu os discípulos para preparar aquele jantar. E aí, no final do livro, você entende que quando você abre a porta da sua casa, a sua cozinha, prepara um alimento, você está servindo nada mais, nada menos, ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Deus. Interessante. Gostei da sua analogia. Não tinha parado para pensar, né? Porque realmente, para quem acredita, nós somos imagem e semelhança do Criador. E isso faz todo sentido. Sim, aí acontece que existem a religião. Aí vamos falar assim, o livro não trata de religião, mas a religião nos separa de Deus. O que ela diz? Existe um Deus lá e eu aqui, então eu não tenho muito acesso. Só que Deus, ele é imanente, mas ele é transcendente. Ele relaciona com o ser humano. Ele está lá, ele é um Deus soberano, só que ele quer relacionamento íntimo com o ser humano.
Então, se ele habita dentro de mim, habita dentro de você, então se eu preparo um alimento para você, quem é que está alimentando? Existe um Deus dentro de você. E nós não estamos falando se você acredita em Deus ou não. Não é. A questão não é essa. Existe um ser maior. Eu chamo ele de Deus. Outras pessoas chamam de Alá, de consciência, de universo. O que é? O que você acredita? Existe algo maior. Buda. Que eu chamo de Deus. Então, ele nos criou a imagem e semelhança dele. Né, burro. Entendeu? Então, Algumas mais recentes estão chamando de bebê reborn, né? Falou que é. bebê reborn. Misericórdia. Então, assim, a gente existe algo dentro de nós que nos move, que nos faz respirar, né? Então, quando eu acredito que eu sou imagem e semelhança dele e que eu estou preparando o alimento, eu estou preparando para Deus. Porque quando Jesus fala que ele teve fome, Jesus precisa comer. Não, mas se eu passar na rua e ver uma pessoa, um pedinte, alguém que está precisando de alimentar, e eu der comida para ele, eu vou estar alimentando imagem e semelhança de Deus. Nós somos pequenos, a Bíblia fala que nós somos pequenos deuses aqui na Terra. Nós somos uma porçãozinha, a presença de Deus aqui na Terra. Então, quando nós nos juntamos, nós somos conectados com Ele. É o que eu acredito. Então, eu não sou sozinha, você não é sozinho. Então, nós nos conectamos com um ser maior, que eu chamo de Deus. Com essa consciência divina, essa fonte eterna, de onde vêm todas as coisas boas. Então, o livro Cozinhando para Deus foi algo que em uma noite, em 2021, na pandemia, 2021, era dia 12 de agosto de 2021. Eu canto, não sei se a Marisa te falou, eu canto, então. Eu tenho 5 CDs gravados, né? Eu canto música. Você fala um pouquinho do CDs. Você já está repleta de artistas. Eu canto. Então, eu levava a mensagem para as pessoas através da música, né? Mas eu queria algo mais. Então, eu gosto muito. A minha linguagem do amor são as palavras, naturalmente. E aí, quando foi a noite, eu fui dormir aquela noite muito triste com todo o acontecimento mundial da pandemia. E eu lembro que eu falei com Deus assim, eu chorei naquela noite. Eu queria algo que pudesse tocar mais os corações. O que eu poderia fazer? E aí, no outro dia, amanheci com essa frase. Cozinhando para Deus. Eu gostei muito disso. Com a frase. Aí, no final do dia, eu cozinhando para Deus. Aí, na hora eu, isso é o título de um livro. Eu acho que o anjo falou assim, Elô, até que enfim, você entendeu a mensagem. Aí, dia 13 de agosto, eu escrevi Cozinhando para Deus. Ok, quando foi à noite, eu falei assim, o que é para eu escrever? Aí eu fui pro meu closet, me recolhi, falei com Deus. Eu falei assim, agora me revela o que é para escrever. E aí veio capítulo por capítulo. Caramba, que incrível. Dê uma olhada no capítulo aí. Então foi isso. Eu queria até falar uma coisa sobre o Capítulo por livro, capítulo. né? Que você fala sobre fazer com amor, É. né? Enquanto você está ali cortando os temperinhos, você está colocando amor naquilo ali, né? Então, cozinhar para Deus é muito além do que o título, né? Eu posso falar, Marisa, teve um depoimento de um adolescente de 13 anos que leu o livro, mandou uma mensagem no seu Instagram. Olha, Carla, minha vida não é mais a mesma. Nunca mais eu vou reclamar com a minha mãe da comida que ela coloca na mesa. Nunca mais eu vou empurrar o prato. Então, assim, tem transformado vidas. A família, ela é valorizada, né? Então, o livro ele traz esse retorno da valorização da mesa, da comida. Aí eu cito na minha infância, minha mãe teve 15 filhos, né, com meu pai. A gente morava no interior de Minas Gerais e às vezes não tinha mistura. Sabe o que é mistura? Mistura é como se fosse a carne, a proteína, a comidinha melhor. Tudo é isso, porque esse termo é usado muito em São Paulo. Lá em Minas a gente fala mistura. O que é? Então, não tinha mistura. Tinha um arroz, às vezes o arroz é abóbora, arroz é farinha. Aí cada um tinha que procurar uma mistura. Aí a gente saía no meio do mato atrás de ovos de galinha. E aí é engraçado que eu falo sobre isso aí, sabe? Então é bem interessante essa valorização do que você tem em casa. Bacana. Já a gente volta no seu... Tem muita coisa aí pra gente ler os capítulos. Falando em título interessante, 1000 Dias de Rock. Eu que sou um roqueiro, assim, apaixonado. Eu gosto de 3 tipos de música. Que é música clássica, que é
música popular brasileira, que é a MPB mais... Sofisticado. Não, Uau. eu não digo sofisticado, eu digo assim, mais anos 70, 80, daqueles ícones, né, da MPB. Porque dizem que tudo é MPB, né? Sertanejo é MPB, pagode é MPB, mas enfim. Pra mim é aquele MPB mais raiz. E rock and roll. E aqui a gente tem um ícone do Eu vou rock and roll. Não, fica... Eu sou sertanejo. Bom, digo que não gosto, mas eu convivo com as pessoas que gostam de... Vai embora. E Mário, como é que foi essa inspiração, já que estamos aqui falando de inspiração? Sou eclético, não. Não, né? Eu só ouço isso, só vivo isso, só falo sobre isso, só escrevo sobre isso. E te falo pra você, eu tenho um bom arsenal de disco, mas, no entanto, só devo ouvir aqueles 10 LPs que eu levaria para uma ilha. É mesmo. Uau. Você apresentaria esses 10 discos para Deus? Olha, Deus, cara, é um cara muito legal, presente em tudo. Lá na viagem de LSD dos Mutantes. Mas ela me falou de Deus, que ela tocou, foi aqui um preâmbulo de revelações, mas eu me perguntei, graças a Deus, esse é um livro de rock que não tem Deus nele, mas eu posso falar para você que Deus também ajuda os roqueiros a escrever os seus livros. Com certeza. Bacana, maravilha. Com certeza. Muito bom. E o que é um livro bem volumoso? Quantas páginas? Bem, eu gosto do o padrão que você conhece, 424 páginas. Aí eu gosto de uma fala do Renato Matos, que quando eu vou lá, eu dou um livro para ele, ele fala, olha, ele passa tanto tempo sem publicar um livro, que ele tem que pegar e lançar um calhamaço. Que bacana, ó. O livro fica em pé, ó, que coisa boa, um tijolão. Sim, mas a gente fala assim, eu dou o livro na mão à inocência, né? Você, mesmo sabendo que as pessoas não lêem o livro. Aí tem um colega meu que é chargista do humor negro, ele fala, esse livro aqui vai ficar assim legal, como um peso lá pro pé da... Mas aqui é um livro de referência, certo? Como se fosse um dicionário. Sim, É mais uma pesquisa. É o seguinte, não, a pesquisa, ela é chata, né? Antes e depois de publicada. O livro é como você está fazendo aí a viagem. Você abre a página, você lê um texto, como pega um período de 1979 a 2014, quer dizer que você viveu muita coisa que está aí no tijolinho. Esse que é o segredo do livro de consulta. Eu não penso em pegar o leitor do prefácio até o epílogo. Ele vai ler o livro todo de várias maneiras. Mas, infelizmente, para a minha carreira, várias pessoas falam assim, não consegui descolar do livro. Eu falo assim, será que eles estão racionais? Então, quando você falou que Deus não está no livro, de onde vêm todas as coisas boas para o ser humano? Só uma pergunta aqui, que me chamou a atenção. Sim, Você mas falou, o Deus, ele é polivalente, ele é polifônico, é como ele falou na MPB, no jazz, no clássico, é divino, é gospel. então, mas quando você fala que ele não está no livro, na verdade, toda fonte de sabedoria que o ser humano tem só vem de uma fonte Você maior. entendeu? Mas claro que você entendeu. No livro não há... Entendi. Mas a ideia veio dele. Tudo de bom. Todas as ideias, como você tem a sua ideia. Só cada um tem o seu ramo libertário. Claro. Aí, quando você estava falando assim, eu falei, olha que naipe de pessoa inteligente. Só poderia ser amiga da Marizan. Hoje, um mistério se abriu aqui diante de mim. Ele é demais. Gostei, Zé Marizana. Não conhecia. Tá conhecendo aqui ao vivo. Ao vivo, imaginou? Muito obrigada. Para mim é uma honra te conhecer também, Mário. Mas você acredita em Deus? Olha, eu passei um bom tempo pensando que era um bom negócio não acreditar em Deus. Mas agora eu estou vendo que é um bom negócio acreditar em Deus. Talvez eu até, mas Deus me permite esse sarcasmo. Ela falou que nós somos uma partícula de Deus, explicou aqui, eu gostei muito. Mas quando eu tentei explicar isso para minha vizinha que era espírita, ela quase bateu o telefone. Nos bastidores, a gente disse que Deus foi o primeiro escritor do ultra-universo, do planeta, das galáxias, porque não diz lá em Gênesis, né? No início era o verbo, e o verbo é a palavra. Eu tenho uma pergunta. Ela cozinhando para Deus, eu te falo assim, há alguma bebida a ser servida? Ela fala de Tem. vinhos, né? Vinho. É. Eu sirvo vinho. Então quer dizer que na hora lá que ela falou do banquete, do poder ter
deve ter sido apóstolo. Eu estava perguntando, e o vinho? Enfim, quando é que é o vinho? Quando Jesus pede os discípulos para preparar a ceia antes da morte dele, que foi a última festa, né, da Páscoa, no outro dia ele ia ser preso, a última Santa Ceia, ele pede os discípulos, fala assim, ó, eu estou ansioso para comer convosco, prepare a mesa, e aí tem o melhor vinho. Então, essa questão do vinho existe na Bíblia desde... Noé era um produtor de vinho, só que existe muito tabus e muitas igrejas, né? Eu sou cristã, né? Mas eu não sou religiosa. Então, a Bíblia é para ser interpretada e seguida. Noé era um grande produtor de vinho. Jesus fala de vinho, certo? O primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho. Isso aqui é assunto para um outro momento, tá? Isso é meio polêmico. O primeiro milagre dele foi transformar água em vinho. Mas aí o apóstolo Paulo fala assim, ó, não embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. O que eu posso falar? Eu tenho que ter a liberdade, eu tomo vinho, eu faço harmonização, né? Eu te falei que eu estou fazendo gastronomia, então eu faço enogastronomia, gosto de fazer harmonização, sou apaixonada por vinhos. Só que eu vou te dizer uma coisa, a gente precisa saber o nosso limite, certo? Porque nós temos o livre-arbítrio, que eu falo que é uma bênção e maldição que nós temos na vida, é o livre-arbítrio. Então nós não vamos ser hipócritas de saber assim, a Bíblia fala de vinho, mas eu não vou me embriagar com ele, certo? Então nas minhas comidas, nos meus pratos, no livro aqui, eu falo sim de vinho. Vou fazer uma pergunta aqui global. Vocês viram, ela falou sobre a Santa Ceia, vocês viram alguma polêmica recente nos jornais envolvendo Judas? Não vi. Então vamos passar em branco. Não vi. E o que é essa polêmica? É que teria sido Jesus que traiu Judas. Aí houve uma polêmica, perdeu o cargo de professor, mas ele estava aberto a discutir com quem não compartilhava do ponto de vista dele. É bem polêmico mesmo. É polêmico. Porque, assim, há uma tendência muito grande também. Claro, a gente sempre tem que analisar os dois polos, né? Mas atualmente há uma tendência de inverter É verdade. as coisas. né? No livro, Marisa, eu falo da Santa Ceia. Na noite que eles estavam comendo, existe naquela época, né, os judeus usavam uma terrina. A terrina era uma vasilha que todo mundo metia o pão na mesma vasilha, né? Não existia pandemia. Pegava o pão, olhava naquele caldo ali e comia, certo? O vinho, às vezes, era dividido na mesma taça e passava. Era vinho. Não vem falar que é suco de uva, não me prova que é suco de uva, porque é vinho, certo? Alcoólico. Sim, naturalmente. Então, assim, a fermentação, é óbvio, o vinho tem fermentação. Aí, o que acontece? Na hora ali, Jesus fala o que para Judas? Alguém vai me trair. Aí todo mundo começa, João, sou eu, papapá, aquela pergunta toda. E aí, Jesus fala o quê? Quem está metendo pão vamos colocar na tradução. Quem está comendo comigo. Quando ele coloca junto, assim, os historiadores dizem, mais fielmente, que era justamente na hora que Judas estava colocando junto com ele. E aí acontece todo aquele desfecho. Então, às vezes, existem especulações e especulações sobre essa relação de Jesus e Judas, mas eu acredito realmente que foi Judas que traiu ele, naturalmente. Aí eu trago isso aqui, Andrei, quando eu falo que eu levo alguém na minha mesa, como do meu pão, no outro dia me trai. Aí eu cito isso aí, né, no livro. Assim, sem entrar num ponto de vista assim, mais religioso, eu quero me ater aqui à questão da tradução da palavra, porque a Bíblia ela foi muito traduzida e às vezes uma palavra pode dar um outro entendimento. Talvez essa confusão, né, e essas polêmicas que surgem a todo tempo, né, pode se dar por uma tradução equivocada. E o tradutor ele é livre para fazer a versão dele. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu sou editor de livros também. Na Pergunta Fixar, a nossa editora, que é a mais premiada do Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Que lindo! É a nossa editora. A gente ganhou agora um prêmio do México, da União Ibero-Americana de Municipalistas. Mais um prêmio para nossa estante. Parabéns.
E eu acho que você me viu lá no evento do Sebrae, Sim, a gente e viu lá. nesse evento estava lá o Caíto Maia, que é o fundador da Chili Beans, aquela marca de óculos, que é uma marca que eu amo. Sim. E eu falei, caramba, como é que eu vou falar com esse cara para dar um abraço nele e tal? E era impossível, que tinha muita gente lá. Você tava nesse dia? Tá. Você me viu? E vi quando você conseguiu a fala, você me mostrou. Verdade, né? Ele estava sendo muito assediado, né? Aí, um dos livros que eu publiquei, de uma autora russa, da Olga Vinogradova de Benoit, num conto dela, ela fala assim, e o galã tal colocou o óculos Ray-Ban e tal, e aí continua a história. E eu, como sou apaixonado pela marca Chili Beans, eu troquei Ray-Ban e coloquei Chili Beans. E na época eu até postei no Instagram da editora, botei lá e tal, e falei com o assessor dele, falei, cara, ó, eu quero te mostrar um negócio, uma relação pessoal que eu tenho com a marca. Aí contei dessa história pro assessor. Aí ele, para tudo, Caíto, vem cá. Chamou o cara e Marizan foi, tirou foto e ele ficou super feliz. Por quê? Porque eu utilizei de uma versão na tradução para, eu não vou dizer me beneficiar, porque eu não ganhei nada com isso, mas eu quis, dentro do texto traduzido, Entendi. né, colocar algo mais de Brasil, Sim. trabalhar essa brasilidade. E talvez na Bíblia, né, nas traduções, acontece isso Sim. também. Com certeza. E eu sei que ele ficou super feliz e foi um livro assim, que a gente vendeu bastante por conta, não vou dizer que por isso, mas é um livro totalmente vivenciado na França, é uma autora que migrou da Rússia para a França e existe essa questão dela. Então é muita França, muita Rússia, e eu botei o Brasil dentro daquelas histórias. E ele ficou super feliz, super satisfeito. Aí peguei o telefone depois do assessor, falei, não, eu quero vir aqui pra gente tomar um café e tal. Coisa boa. Então foi muito bacana, porque é a questão do texto, o texto, trabalhar o texto, né? É isso aí. E aí eu queria saber da Marizan, como leitora, né? Como é que ela chegou no livro da Carla Santiago? Porque você me apresentou o livro como leitora, né? Não falar minha amiga, foi, olha, um livro maravilhoso e tal, só foi elogios. Sim, a questão é assim, nós temos uma amizade, né? Eu sou amiga antes, pré-adolescência, do marido dela, que é o Gilberto Gil. Eu não tinha nascido. Brincadeira, mas você é novinha mesmo. Mas vamos pular essa parte. Vamos pular essa parte. São amigos há muitas décadas. Nossa, somos amigos há muitos anos, né? E através do Gilberto a gente ficou se conhecendo. Fui no meu casamento. Fui no seu casamento, foi muito legal. E aí foi uma honra, quer dizer, eu venho acompanhando a família, né? E quando teve essa realização, né, da Carla, aí o Gilberto me convidou, falou, olha, Carla tá lançando um livro e você não pode faltar. Eu falei, de jeito nenhum que eu não vou perder esse lançamento. E assim, eu fiquei muito emocionada quando eu comecei a ler o livro, porque ele realmente me tocou. Assim, o título, como você falou, ele foi uma inspiração. Falei, gente, que coisa bonita, né? Um título como esse, eu quero descobrir como é que é isso aí. Como é cozinhar para Deus, né? E até me lembro uma história muito interessante de um empresário, que isso passou no Fantástico, né? Um empresário que se infiltrou no meio dos trabalhadores para ele ver como é que era o dia a dia desses trabalhadores. Ele era o dono da empresa, mas eles não sabiam. E aí ele foi trabalhar lado a lado com cada um. E teve um dos técnicos que falou assim, olha, é emocionante. Quando você for fazer isso aqui, você faça como se você estivesse fazendo para Deus. É lindo. Porque o teu trabalho o resultado do seu trabalho vai ser muito bonito. E nesse momento, esse técnico ganhou o empresário, né? Então, assim, você coloca amor quando você está fazendo alguma coisa para Deus, como se fosse para Deus. Então, assim, é um título emocionante e
E me tocou bastante. A história toda, eu confesso para você que teve uns pedacinhos ali que eu fui logo. Eu pulei, sabe? Eu chego na conclusão. A gente já quer logo chegar na conclusão, né? Sem spoiler. Mas eu quero ler, ele tá lá na minha cabeceira. Ó, e é por isso que o livro do Mário tem Deus, porque Tem. ele fez isso aqui com uma grande, Sagacidade. olha, Dedicação. essa é a palavra. Eu vejo assim uma dedicação Que legal. e é um livro que conta toda a história. Ele se refere ao rock brasiliense. Bem, eu vou te contar uma coisa em Como é que particular. surgiu aqui a ideia do livro? Eu falo assim, geralmente esses calhamaços são chamados como Bíblia de alguma coisa, tá? Seria chamado de Bíblia da Contracultura. Mas eu sou tão irritado com esse termo, assim, que eu geralmente corto. Mas as pessoas, quando chegam em 10 mil dias de rock, eu nasci há 10 mil anos atrás. Já começa o enredo pelo nome. Mas quando você pega numeral e palavra, é uma combinação que não dá certo. Não repita essa fórmula no próximo. Aqui eu chego aqui em Brasília e descubro andar de escada rolante, elevador, e tem um telefone aqui em Brasília. Então é a minha descoberta aos 11 anos, 15 anos, aí eu já começo a andar pelo plano piloto. Eu não conhecia asfalto, eu não conhecia... Você veio de onde? Eu vim da maior cidade da América Latina, São Paulo. Então, lá em São Paulo, não tinha essas benesses, não tinha esgoto, via pública, ônibus, essa coisa. Aqui é uma capital nova. Mas o paulista chegava lá e perguntava assim, mas Brasília não fracassou sendo planejado? Eu falo, dá mais de 500 anos de vida para ela aí, o paulista. Então, eu sou um paulista que fui adotado por Brasília. E como eu tive a chance, eu estava pensando hoje, que naquele tempo, no final dos anos 70, o tanto de baluarte, de bardos, de poetas, de gente, de teatro, de atores. Brasília era uma cena, a novela era feita aqui, o cinema era feito aqui, é tudo recente. Então, quando eu faço essa pesquisa, eu falo, poxa, toda noite, apesar da coisa difícil, eu tinha um show para ir, tinha um ambiente cultural. Aí eu não acredito hoje que eu tinha apenas 16 anos e já ia saindo da minha cidade satélite e conhecendo o entorno aqui. Mas assim, vocês, né, enquanto pessoas críticas e pensantes, vocês não acham que a nossa geração, os meninos de 16 anos do passado, eram muito mais evoluídos do que os meninos de 16 anos de hoje, apesar de todo o acesso e a facilidade de informação que os meninos do mundo atual, os tais millennials, né, encontram Eu hoje? acredito que as necessidades são as mesmas. Então não muda. Não muda? Eu não tão satisfeito. Aí você pega e olha, e eu falo, não tem comparativo, não tem como você voltar lá, não é como tirar um LP da capa, o tempo não para. Eu tenho um filho de 15 anos. E aqui em Brasília não existe, assim, a gente mora, não brinca na rua, não vai pra brincar de esconde-esconde. Eu nasci no interior de Minas, a gente brincava na rua, brincava, ia pros rios, brincava, enfim. Só que a informação que ele tem hoje, o nível de informação que ele tem, é anos-luz na frente da gente que não tinha 15 anos ano passado. O meu filho fez 15 anos agora, de 29 de março, de dezembro para cá, ele já leu bem uns 20 livros de altíssimo nível intelectual. Então, assim, meu Deus, é muita informação. Ele levanta às 5 horas da manhã para ler. Ele sai para a escola 15 para 7, ele precisa levantar às 5, porque de 5 a 6 ele tem as leituras dele. Já tem um momento de leitura? Já tem. Então, assim, é algo que, né? Então, eu acho que é o que você falou. As necessidades são as mesmas, mas eu acho que eles têm mais informação do que a gente no passado. Só que nossas brincadeiras, por exemplo, era de outra maneira. Eu acho que as emoções, né, muda muito. Olha, É muita você informação. fala de informação, mas é isso que você falou, a informação ainda é o livro impresso, é um sacrifício, e aí eu te falo, não mudou muito nessa aldeia global, que a televisão ainda lidera. Aqui nós temos um exemplo disso, um podcast que é filmado, que é gravado, que será exibido, não é isso? A imagem ainda. E isso dita. A primeira coisa que eu percebi quando você entrou aqui foi a cor da sua blusa. E Chamativa.
Ela também, a primeira coisa que eu Eu gosto vi, ele eu analisei, também hoje ele fez a barba. Que mais bonito. Agora, o teu livro, ele fala de rock, mas tem muita literatura aqui. Olha, eu vi que tem aqui Leminski, tem Bukowski. Ele tem o dedo imagético, já foi logo lá no... O Bukowski, eu não posso falar dele, né? Ele devia ser um profeta lá. Esqueci daqueles daí, né? O livro do Mário Pacheco é que Olha, isso é a minha melhor propaganda. é a metalinguagem. O Mário é um pesquisador, né? Então, ele é um historiador, né? Formado em história, e pesquisa está no sangue dele. Então, assim, todo dia ele tem o momento dele de escrever, né? Ele está conversando com a gente, ele já está pensando num texto para escrever, né? E para transformar isso num livro é muito tranquilo também, né? Eu acho que na cabeça dele, meus Só planos, tem muitos livros. Quem não tem problema de criatividade. É por isso que eles são longevos e várias bibliotecas. E fala um pouquinho sobre o teu acervo lá, que é gigantesco e... Olha, você sabe, a grande façanha foi que ele está completando 50 anos, tá? Esse ano. E aí eu consegui carregar isso comigo durante todo esse tempo. E aí você sabe, toda aquela casa, ela foi arquitetada para exibir aquilo lá como troféus. Só que faz um tempo, vai ter uma mudança na vida, aquilo já foi muito importante para mim. Mas até hoje eu pego e gasto meu papel moeda com papel. Ela chega do Rio Grande do Sul, revistas que têm 50 anos, ainda chegam LPs, aí eu falo para ela, olha, amor, esse jogo de cards que eu recebi aqui do Elvis, na hora que a mídia for lá, não é muita coisa não, mas quando eu tirar de lá, é igual uma mágica, os olhos deles arregalam. Então eu não sou um grande colecionador do ponto de vista do erário, tenho obras que valem alguma coisa, mas agora a montoeiro, colecionismo, eu sou um expoente. Mas Talvez. eu que visitei o teu espaço, eu acho que ali tem um valor, assim, incalculável. Porque eu fiquei encantado com a dimensão, assim, dimensão física mesmo, né? Muita coisa. É um acervo, assim, que tem tanta história, tanta riqueza, não financeira, mas é a própria história. É espiritual. E você pretende fazer o que aquilo quando você partir para já estar com Deus lá no céu? Te falo assim, não, ele vai falar assim, Deus vai falar assim, fui generoso com você, não foi? Agradeço, eu amei. Porque o negócio é o seguinte, eu sou um macaco velho desse negócio aí, a coisa funciona, ela sabe como eu movo a roda. Eu tenho um site, são 22 anos que ele está lá, grande parte digitalizado de graça. Eu sou de Gêmeos, característica é ter duplicata. Quando a pessoa chega lá e gosta muito da coisa, eu pego e dou, leva para você. Então eu tenho muitos livros, aí eu dou muitos gibis, então em vida eu já fui, eu aponto a todo mundo assim, que a pessoa de vezes assim, é tão difícil, ela não tem oportunidade, alguma coisa, é como que você tá lá para ver um filme, aí você vê aquela pessoa necessitada e fala, toma um ingresso aí que o filme vai ser melhor para você. Então isso é a minha vida o tempo todo. Eu gosto, tenho cuidado, eu tenho método, mas quando aquilo acabar, eu tô esperando a pessoa chegar aqui agora na nossa vida, né, Marizão? Que eu vou ensinar os passos e vai ficar com aquilo. Eu acho que quando eu comprar o lote e colocar no meu nome numa licitação, eu acho que o acervo vai ter mais algumas décadas. Você deve abrir, né, para a comunidade, né, no YouTube. É aberto. Deixa o seu site aí para... Depois. Eu tô falando assim, eu tô na onda de sucesso, cara, me pega aqui um pouquinho de sucesso comigo. A coisa tá acontecendo. Você estava falando de museus, Cartazine publicou alguma coisa sobre a reunião de museus, que foi tipo essa semana aí você volta a esse tópico, aí um amigo meu inventou Museu do Rock, aí eu peguei e olhava para ele e falava, eu tô gagá, né, de bengala, mas cara, isso, o Museu do Rock, explodiu, que tem gente vindo do Rio de Janeiro lá para fazer podcast, filmagem comigo, tá sendo divertido. Agora o site é dopropriobolso.com.br, por favor. dopropriobolso.com.br.
É que tudo provém do próprio bolso. Aí eu te falo, eu tive esse insight, né? E aí eu sempre me banquei. Mas eu te falo, é uma coisa que é chamada Udgrude. E eu me dedico tão seriamente a isso que vem expoentes da sétima arte, ela sabe, cineastas, fazer videoclipe lá em casa. Nós acabamos de fazer um videoclipe dos Candangos. Aí hoje eu recebi mensagens aí, o cara dizendo que vai estrear na TV na Câmara Legislativa, que já tem gente atrás do contato. Eu faço rir, mas eu vou falar para você, eu sou muito honesto comigo mesmo. Eu tenho 43 anos de sucesso. Quando eu comecei com 18 anos, eu já fui num recorte de jornal, eu fui injustamente preso por divulgar e fazer cultura. Minha mãe passou a noite na cadeia. Quando saiu uma matéria no jornal dizendo o abuso da ditadura, ela não deu o braço a torcer até hoje. Maravilha, muitas histórias, né? Ó, falando em histórias, eu estou encantado aqui com o teu livro, porque só pelo título dos capítulos, que eu vou citar alguns aqui, ó, o capítulo 2, Se cure para cozinhar. 3, Dom da hospitalidade. 4, Na cozinha com Deus. 5, Mesa, lugar de comunhão. 6, Mise en place. Jantar da Santa Ceia, o 7º. O 8º aqui, ó, Fórmula Secreta. Fala um pouquinho desses capítulos aqui, que você disse que foi tudo uma inspiração divina, né? Foi. Então, eu acho que a primeira coisa quando você vai cozinhar é você tem que estar bem. A comida, lá em casa, as crianças falam assim, eles não abrem mão da minha comida. Né? Eu tenho um menino de 15 anos, minha menina tem 11. Então, eles quando falam para ir para um restaurante, tem que ser um restaurante que tem que superar meu tempero. Tem que ser um restaurante muito especial, né? E ainda chega lá, a Radassa fala assim, mamãe, eu prefiro a comida da mamãe. Pode ser um arroz com ovo frito, mas existe um segredo, né? Então, eu acho que você precisa, quando eu falo se curar para cozinhar, é porque eu já vi muitas pessoas, quando vai cozinhar, xinga, se queima, e respinga, e aí parece que tá cozinhando, não tá com amor, sabe? Não tem amor. Tem receitas minhas, André, que eu passo para as pessoas, e elas não falam, não ficou igual, tá faltando alguma coisa, você não tá falando o segredo. Eu vim cá, como é que estava o seu sentimento? Não sei. Aí eu, então tá. Então existe um segredo que tá aqui dentro, que não tem como eu passar para você. Eu te ensino. Quando você for cozinhar, abre o seu coração e cozinha como se fosse para Deus, como se fosse o seu melhor prato. O que você tem? É ovo? Faça dele o seu melhor prato. Não significa que o filé mignon, que a trufa negra lá das quantas vai ser melhor. Não, o que você tem? Aí beleza, aí vem Entra um pouco na história que a Marisa falou, né? Que vai fazer o melhor, mesmo que seja com poucos recursos. Exatamente, aí o mise en place é colocar em ordem, quem não sabe. Aí eu coloco o mise en place emocional, que você precisa organizar a sua vida emocional. Quando você vai preparar uma receita, você coloca tudo em ordem. Qual é o ingrediente que você tem? Para na hora da receita não ter surpresa. Aí vem os outros capítulos, que é o jantar de Santa Ceia, que eu já falei um pouco aqui, que foi naquela noite que Jesus estava com os discípulos, que é fantástico. A fórmula secreta, aí você tem que ler para descobrir qual é a fórmula secreta. Eu queria pegar já o gancho aí, assim. Você sabia que tem muita gente que faz a fórmula secreta? Vai direto para lá. Vai direto para lá. E tem um tempero que conecta. Existe um tempero mundial que conecta o ser humano. Mas você E na culinária também. Mas você deu o segredo, abre o seu coração. Mas você tocou num tema muito interessante, porque às vezes você chega num restaurante e você sente que a comida não está gostosa. Já me aconteceu de eu almoçar sempre no mesmo restaurante, porque eu trabalhava fora, né? E tinha um dia que não estava legal. Aquele dia eu tinha certeza que o cozinheiro não estava bem. Que ele pode ter feito os mesmos pratos, mas não estava legal. Com os mesmos ingredientes. Os mesmos ingredientes, entendeu? Então, o humor da pessoa reflete na comida. Que esse livro aqui, é para chefes, para cozinheiros, para garçons, sabe, todo mundo da brigada precisa ler o livro, que é um livro, você, quando for servir, nunca mais vai ser o mesmo. Vocês podem ficar conversando enquanto eu fico aqui no livro, que tá muito bom. Mas você tá no 10 mil dias, viu? Aí tem muita história, e tem muita ilustração também, né? O Mário capta muito. Então, olhar o crivo dele lá. Bacana. Eu queria saber um pouco da Marisan, porque você trabalha com diversas artes, diversas linguagens culturais. A gente
resgatar um pouquinho daquela ideia inicial de formação de público. Porque o artista ele precisa do público, né? O Mário faz muito isso. Ele abre a casa dele para bandas de rock, gente que está começando, Legal. né? E é um espaço democrático. O leitor também, ele precisa ser estimulado. Não adianta você lançar o livro sem ter o teu principal consumidor. Sim. E a arte, né? O artista, ele precisa disso, de fomentar, né, esse mercado para que a gente continue produzindo. E como é que é essa questão do público na atualidade? Então, nós temos um público que está sedento por arte, né, por consumir cultura, literatura também, né? Agora, é sempre um mistério, mas eu digo assim, é um trabalho de construção, né? Você vai colocando cada tijolinho, cada dia você coloca um tijolinho ali e o seu trabalho começa a ser visto a partir da qualidade e aí você consegue multiplicar, né, as pessoas que veem, que querem ver, né, consumir o seu produto. Então, assim, a qualidade que você oferece acaba que as pessoas mesmo elas são as suas melhores propagandas, entende? Então, formação de plateia a gente tem que estar sempre pronto para apresentar um bom trabalho. No dia que você apresenta um trabalho que não está legal, naquele dia ali você perde. Você É perde. igual o cozinheiro, né? Naquele dia o cozinheiro não fez aquela comida, você Exatamente. sentiu a diferença no tempero. A gente sente a diferença. Então, assim, colocar amor cada vez que você vai fazer o trabalho, né? E mesmo que o trabalho que você já tenha apresentado ele em algum momento, tem como você melhorar. Tem como você acrescentar alguma coisinha a mais, diferente, um toque. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui agora. Fizemos o show com a cantora Débora Cristina recentemente, o show Travessia. Nós já tínhamos feito esse show 2 vezes, mas cada versão, cada edição está sendo melhor que a outra. Olha. Por quê? Os pontos que a gente percebeu, né, na nossa avaliação em relação ao show anterior, que não estavam legais, a gente já colocou em prática a mudança, né? E aí, cada uma daquelas pessoas que chega lá para ouvir, para assistir o espetáculo, ela vai falar bem e vai convidar uma outra pessoa para vir no próximo, né? Então, assim, tivemos uma amiga que foi lá para prestigiar o show por minha causa. Tipo, eu tô indo por você, hein? Porque é difícil para mim sair à noite para esses lugares que não tem muito estacionamento, etc e tal. Mas quando ela chegou lá, falou assim: amiga, eu vim para te presentear e fui presenteada. Agora, esse espetáculo, ele tem que crescer, ele tem que ir para outros lugares, entende? Então, é uma propaganda que vai crescendo a partir daí, das pessoas comentarem, falarem, e não só isso, né? A gente tem que fazer a nossa parte, abrir mais a nossa visão, usar mais a inteligência artificial, que foi o que a gente fez dessa vez, né? Colocamos, por exemplo, uma cena da Elis que era estática e de repente ela se mexia ali com o microfone como se ela estivesse cantando junto com a Débora, né? Então, no flyer, que era estático, ele virou um videozinho já com a inteligência artificial, um videozinho de 4 segundos, mas fez a diferença, né? De uma beleza incrível. Quer dizer, a gente tem que mostrar que nosso trabalho está melhorando, está crescendo, é diferente e está acompanhando os movimentos do mercado. Porque daqui a pouco você ter só um flyer estático, ele já não vai chamar tanta atenção como você colocar um videozinho ali de 4 segundos, 6 segundos, com movimento que você não está nem esperando, né? E aí a gente tem que buscar essas alternativas, aprender, né, mais sobre o que as ferramentas, né? Quais as ferramentas que podem nos auxiliar nas redes sociais. E você vê que nem o Zuckerberg parou, né? Ele não para. Ele tem uma rede imensa, né? Empresas
né? A Meta, né? Facebook, Instagram, mas já apareceu uma outra, né? Que é Tríades. E cada vez mais, né? O WhatsApp já foi comprado, então ele está cada vez mais querendo crescer e crescendo, né? É visão. Então, essa deve ser a visão do artista, do produtor também. Deixa eu Correr ver isso da Débora, né, para quem quiser segui-la, porque eu acho que as cantoras que Marizan representa, aí se você quiser falar o nome delas e os arrobas, elas, a gente está tratando de um podcast de literatura, né, e acho que essas cantoras são poesia no palco, porque eu vi esse show Travessia e fiquei, né, assim, maravilhado. Já conheci o trabalho da Débora, mas aquele show especificamente, para mim, é uma poesia dentro do palco. É como se tivesse, você fala, cozinhando para Deus e lá é cantando para Deus. né, realmente é muito bonito. E a gente também... Bom, a rede social da Débora, Instagram, é Débora Cristina Cantora, né? Tem mais alguma outra que você queira? Tem a Célia Rabelo, Célia.Rabelo, né? Márcia Tauil, Clube da Bossa, que é o Clube da Bossa Nova, né? Que eu represento. Também nós temos a série Nuit de Noël, né? Que é um trabalho que eu faço com orquestras e com os pianistas internacionais, a Virginia Hogan, Boaz Sharon. É mais pro final do ano, na época de Natal? Então, nós estamos aí com uma série Nuit, né? Que ela abrange outros temas. Então, ela abrange o amor, as crianças, o carnaval, mas sob uma visão mais erudita mesmo, né? Trazendo o erudito para o popular, né? Com beleza, com balé, com poesia, cartas de amor. Que legal. É um negócio bem bonito. Eu acho, Carla, que é isso que falta, é o acesso, porque o público, você disse que essas novas pessoas, essa nova plateia é sedenta por arte, cultura, Tem essa carência. mas não tem o acesso. Quando você apresenta uma coisa boa para uma pessoa, ela vai consumir aquilo de forma muito preciosa. Ela falando de música aí, como eu falei no início aqui que eu canto, né? Eu parei agora porque eu gravei 5 CDs e um DVD, e aí eu parei um pouco, depois eu fui para a parte, né, da minha veia de escritora. Até porque tinha que viajar, sair, fazer eventos, assim, e eu fiquei aquela dona de casa bem dona de casa. Bem tradicional. Eu amo, bem tradicional, né? Apesar das minhas formações, então eu prefiro. Mas sempre que eu ia em algum restaurante ou evento, eu via alguém ali cantando e tal. Aí alguém falou assim, que me conhecia, falou assim, porque dá uma palhinha aqui, canta aqui. Aí eu falei assim, não, mas eu ia cantar, a gente precisa valorizar isso, né? Mas tem hora que eu vou em alguns restaurantes, dá vontade de pegar o microfone e cantar. Minha música sertaneja. Maravilha. Gente, ó, estamos chegando ao final do programa. Puxa, passou tão rápido. Passa rápido demais. Ó, aqui é conversando com Deus, cantando com Deus, Cozinhando para Deus. cozinhando para Deus, e o Mário vai ser discordando de Deus. Bem, pelo menos eu mantive o equilíbrio dessa fria que vocês me meteram. Mas, Carla, como é que as pessoas acham o teu livro? Então, nosso livro está nas livrarias Leituras do Parque Shopping, Terraço Shopping, né? A gente vai fazer alguns lançamentos também no Iguatemi, na Vila, e na leitura do Taguatinga Shopping. Não tem datas ainda, certo? Na rede social, posso falar? Pode, claro. O meu Instagram é carlasantiago.oficial, carlasantiago.oficial. Lá tem o link para adquirir pelo Amazon, no formato digital, e também pode me mandar mensagem no direct que eu envio pelos correios, carlasantiago.oficial. E é o mesmo para cantora, né? Cantora, escritora, é tudo... Só tá só isso, só escritor, só o livro. Para cantar aí a gente a Marizan precisa me contratar. Zia, já estou amando mais uma cantora. E eu queria te falar também, Andrei, nem te falei, que eu recebi um convite para escrever uma parte da minha história de produção, né? Num livro que deve ser lançado em breve. Maravilha.
Parabéns. É interessante. Esse é um livro bacana, porque esse tipo de material falta ainda no mercado, né? Falar sobre os bastidores de produção. Tem um livro muito bacana, já que é um programa de literatura, de livros, chama O Avesso da Cena. Ah, Conhece? não. Ele é mais voltado assim para a estrutura de um espetáculo teatral. Mas eu achei assim fantástico. Eu li, eu faço a adaptação para o livro, para as minhas produções. Muito legal, O Avesso da Cena. Isso vai ser interessante, esse livro, quer dizer, vai ser um capítulo dentro de um livro do canal Ser Cerimonial. Ah, é verdade, você participou de um outro podcast, não foi? E foi o podcast com a Milena Salvador, e ela falou assim, Marizans, essa história é muito legal e a gente vai escrever um livro. Então você já começa a escrever aí, porque em breve estaremos lançando. Eu falei, Que que ótimo. Aproveitando, André, então a gente tá vendo já na verdade, meu terceiro livro também, né? A gente hoje falou mais do Cozinhando para Deus, mas tem aqui esse aqui, Andrei. O Emocionalmente Magra, que foi meu segundo livro, né? A gente fala dele em outro momento. E agora tá vendo o terceiro, aí daqui a alguns meses. Olha, Já é o terceiro, tá vendo? Então é verdade que a pessoa, depois que escreve o primeiro, Não para mais, não para mais. Ó, Emocionalmente Magra é o segundo, já tá vendo o terceiro, né? Que já tá pronto só para... Marisa, como é que as pessoas te acham? Você quer dar o seu endereço, o seu Instagram, @? então, no Instagram, @Marizan Fontinelli. Fonti com I. Nelly. A gente vai L. colocar aqui na descrição do vídeo teu arroba, o da Carla, Ok. se o Mário quiser também. Porque o Mário é do contra, né? Se não inundou o Instagram. Outra coisa, exato. Eu acho a maior roubada tudo isso que foi falado. Instagram, Threads, não sei o quê. Cara, isso é conhecido democracia, cara. Até lá na China, tá falando lá com... Como é que é esse negócio de TikTok aí que eu falo? Tic-tac. Maria, as pessoas que quiserem adquirir o livro. Olha, as pessoas não vão precisar se dirigir à minha igreja, né, ao templo, não vai ter nada disso. Por favor, não toquem fogo nos livros de rock. E aí você vai no Google, que eu gosto, né, e tasca lá, Mário Paz Checo. Como é que é Paz Checo? P de pato, A de América, Z de zero, C de casa, H de homem, E de escola, C de casa, O de olho. Paz Checo. Por favor, faça esse esforço. Bacana. Maravilha, é isso aí. Obrigado pela presença de vocês. Gente, E outro dia a gente se encontra. quero agradecer. Obrigada. Muito obrigada por te conhecer, pela oportunidade. Marizão, obrigada. Que você me chamou. Bacana. Gratidão. Tchau, gente.